Hoje eu quero falar nesse vídeo sobre transformação. A verdade é que todos nós estamos buscando transformação em alguma área da nossa vida. Mas a verdade é que tem tanta gente prometendo transformação, porque esse é um anseio, né, do coração humano, tá todo mundo querendo mudar, melhorar, desenvolver. E a grande verdade é que esse anseio acaba gerando muita gente prometendo, né, essa transformação. E hoje eu quero falar sobre os 3 pilares de uma transformação saudável, inclusive que a Bíblia vai estar falando ali em Romanos 5. Depois eu vou compartilhar o texto com vocês. Mas, indo diretamente aqui para a prática, né, toda transformação ela passa por 3 estágios. É o tripé da transformação. E o primeiro pilar é a consciência. O que seria esse primeiro pilar, né? Quando nós estamos diante de algo que nós queremos viver uma mudança, nós provavelmente não conhecemos algo, né? A Bíblia fala que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, aquilo que eu não vivo transformação geralmente está relacionado a alguma coisa que eu ainda não conheço, ou de algum erro que eu estou cometendo que eu ainda não tenho consciência dele. Então, essa falta de consciência faz com que a gente viva numa ignorância que, enfim, nos impede de viver essa mudança, de tomar uma decisão diferente, mudar o curso da nossa história. Então, a consciência é esse primeiro estágio. Você começa a entender onde você está errando. A Bíblia também fala em Provérbios que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai clareando, clareando, até se tornar dia perfeito. Mas o ímpio tropeça e não sabe nem sequer onde caiu, porque o seu caminho é escuro. Então, a primeira coisa que Deus quer fazer, que Deus vai fazer quando Ele quer transformar a sua vida, é te dar consciência a respeito disso. Consciência do que você ainda não está fazendo para ter aquilo que você deseja, transformação. Só que conhecer algo, entender algo, não é ainda o estágio final, é só o primeiro pilar, né? Que é essa consciência. Quando você se torna alguém consciente, portanto você detém uma informação que você não tinha antes, né? Quando você decide que, nossa, estava errando nisso, agora eu vou consertar. Você vai viver uma informação. Essa informação vai te fazer, não vai te transformar imediatamente. Por quê? Vamos comparar isso aqui com um exercício físico ali que você faz na academia, né? Você vai lá e diz, nossa, eu preciso me exercitar, preciso fazer uma dieta, mas se você fizer aquilo só naquele dia não vai adiantar. Então amanhã você não vai ver o resultado. Então a consciência, ela te abre uma oportunidade de jornada. Ela te abre uma oportunidade de tomar decisões melhores do que as decisões que você está tomando. Mas isso não impede que você viva o processo. E o processo é o segundo pilar, que é a disciplina. Ou seja, se hoje você toma uma decisão diferente, você vai precisar continuar tomando essa decisão. E isso fala de disciplina. Então a disciplina é exatamente o fato de você fazer aquilo que você entende que é certo fazer, repetidas vezes. Só que ainda assim a disciplina, em 1, 2, 3 dias, talvez não seja suficiente. E a disciplina é então essa repetição que vai gerar os resultados. Só que quando você começa a fazer uma coisa todo dia, disciplinadamente, você vai olhar e vai dizer, nossa, já estou fazendo isso aqui há 7 dias e ainda não vi o resultado. Você vai para academia, malha 7 dias na semana e você vai lá e vê que não teve aquele resultado, né? E aí você começa a ter que lidar com aqueles pensamentos de desesperança, né? Tipo, eu acho que não vai acontecer, eu acho que eu não sei se realmente isso eu vou mudar realmente. E aí chega a hora que você vai precisar perseverar. O que é a perseverança? É a disciplina contra as circunstâncias, né? E aí realmente você vai precisar ter uma fé. Quando a gente está falando do processo de mudança de mentalidade, basicamente é isso. As crenças que a gente carrega são crenças muito antigas, né? Vieram ali desde a nossa mais tenra infância. Então a gente está convivendo com essa forma de pensar há muitos anos na nossa vida. E de repente a gente vai lá, o Senhor fala algo ao nosso coração, a gente aprende algo, de repente vai para uma mentoria, ou então vai numa terapia, e de repente você, nossa, tem um insight ali que diz, nossa, eu preciso mudar nessa área da minha vida. Só que você entende isso, mas as crenças que a gente carrega, elas vão emergir todos os dias, elas vão estar ali, as raízes, né, da nossa, como se a gente fosse uma árvore, e a raiz dessa árvore, ela está o tempo todo mandando as informações ali para o nosso pensamento, e a gente vai lidar com aquela situação, aquela rejeição, aquele problema de paternidade que você teve. Ele vai continuar vindo, emergindo na sua mente, mesmo que Deus diga que você é amado, mesmo que você entenda que Jesus te amou, se entregou
por você, você vai lidar com toda essa bagagem que você carrega desde que você se entende por gente. E aí você vai precisar disciplinadamente meditar na verdade para que você consiga lidar, né, com as mentiras que a sua mente todos os dias vai trazer à tona ali. E essa disciplina de lutar, de guerrear pela verdade, é por isso que a Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é a espada da verdade, ou seja, nós realmente precisamos utilizar dessa espada todos os dias para lidar com as mentiras que a gente carrega. Lá em 2 Coríntios 10, verso 5, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. O que Paulo está dizendo ali? Né? Que nossos pensamentos vão ser pensamentos criminosos mesmo, né? Contrários à vontade de Deus, contrários ao entendimento da verdade, e eles vão emergir no nosso entendimento. E num momento como esse, a gente realmente precisa entender da palavra de Deus, precisa entender da verdade, para que a gente possa literalmente prender esses pensamentos, golpear esses pensamentos internamente. E essa batalha, ela é interna. Então, essa transformação que a gente quer viver, que Romanos 12:2 vai dizer, né, que é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela é fruto de uma batalha constante e intensa na nossa mente e vai requerer a nossa disciplina, a nossa perseverança, até que esse tripé se feche. Ou seja, diante dessa necessidade de perseverar, qual que é a nossa garantia de que no final das contas seremos realmente transformados? É a palavra de Deus. Quando Deus fala em Romanos aqui, Paulo vai dizer em Romanos, também nos alegramos, que ele diz aqui, né? Uma palavra aqui para você que está nessa fase de já tem a consciência, já teve a disciplina, mas está desmotivado e precisa entender a fase de perseverar. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que essas dificuldades, né, contribuem para desenvolvermos a perseverança. E a perseverança é que produz um caráter aprovado. E um caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher com o coração do seu amor. Ele diz que, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, que a dificuldade é importante. Essa dificuldade que você está enfrentando, para Deus é importante. Por quê? Porque ela te dá uma coisa que é o último pilar da transformação, que é a perseverança. E Paulo vai dizer que o que determina o seu caráter é essa perseverança. O que é o caráter? É aquilo que a gente faz, aquilo que a gente decide fazer, mesmo contra todas as circunstâncias, né? Então, quando você chegou no quando você chegou na fase da perseverança e passou por isso, o apóstolo Paulo vai dizer aqui que o seu caráter foi aprovado. Aí você pode dizer que isso se incorporou realmente à sua vida. E não é só uma informação aleatória, não é só uma coisa que você decidiu hoje e amanhã não quer mais, né? Então, por exemplo, quando eu digo que a solteirice é a escola do caráter, é porque você precisa perseverar numa virtude, né, de santificação, você precisa se manter puro em um processo que lá no casamento vai te exigir isso. Um caráter aprovado, para você ser fiel a essa pessoa com quem você vai se relacionar, por exemplo. Então, essa perseverança é que determina o seu caráter. Por isso que é muito importante quando você olha para alguém, nossa, quanto tempo você perseverou nisso? Né? Geralmente, quando você olha para uma pessoa que tem resultado, você vai encontrar nela uma história de perseverança. Né? Então, é ruim com que a gente queira ter resultados rápidos e mágicos, porque a gente está, na verdade, burlando um processo que Deus quer estabelecer em nós, que é moldar o nosso caráter e não apenas nos entregar uma transformação. Então, tem muitas pessoas que querem viver a transformação, mas elas querem burlar o processo, que é justamente passar pela fase em que o seu caráter precisa ser formado. O objetivo de Deus não é te transformar, é transformar o seu caráter. Não é transformar no sentido de te dar um resultado. Vou corrigir aqui. O objetivo de Deus não é te dar um resultado naquilo que você está buscando só. Objetivo e que te traga esse retorno. Né? O objetivo de Deus é que o fruto, na verdade, de todo o nosso processo é o caráter. E ele só é atingido, ele só é solidificado, ele só é consolidado depois da perseverança. É isso que Paulo vai dizer. Então, se você está passando por uma situação difícil na sua vida, em que você precisa perseverar, pensa assim, eu tô na última etapa. E daqui para frente, o meu caráter vai estar sendo forjado agora. É aqui que eu tô tirando o ouro de tudo isso. É aqui que as mudanças definitivas vão acontecer. É aqui que eu tô amadurecendo de verdade. Né? E por isso Deus dificulta esse processo. Por isso que a dificuldade para o apóstolo Paulo era, na verdade, um presente de Deus
para forjar o nosso caráter. Então, persevere, né? Busque sim a consciência, mas entenda, porque numa geração como a nossa, que todo mundo quer conhecer, entenda que o conhecimento não é suficiente. Ele é só o primeiro pilar de uma vida renovada, transformada e de um caráter, sobretudo, aprovado por Deus. É isso, espero ter te ajudado. Que Deus te abençoe.